dessa falta de chuva recente, o governo federal estuda, aí é o governo federal, né, um olhar macro federal, estuda a redução da vazão de usinas hidrelétricas na bacia do Rio Paraná, como o Porto Primavera e Jupiá, para preservar os reservatórios do Sudeste, Centro-Oeste, principal região de armazenamento de água do país. As projeções indicam que, no fim de janeiro, os níveis podem ficar entre 41,7% e 48,5%, bem abaixo do que foi registrado no ano passado, de 62%. A estratégia, semelhante à adotada naquela crise hídrica que a gente viveu em 2021, visa garantir o seguinte: segurança no fornecimento de energia durante o período seco. Só que traz efeitos colaterais, né? Porque aí você tem restrições ambientais devido a Piracema e impactos na navegação da hidrovia Tietê-Paraná. O senhor pode traduzir isso para a gente, por favor, professor? Então, o que vai acontecer é o que a gente acabou de comentar, uma redução da água que é liberada pelas usinas hidrelétricas, elas vão reter um volume maior de água, exatamente para evitar um uso antecipado das termoelétricas. Veja, só tranquilizando as pessoas, nós não vamos ter falta de energia elétrica, porque nós temos condições de suprir a demanda acionando termoelétricas, mas aí tem um problema. As termoelétricas, elas têm um custo operacional muito alto e isso é transferido para a conta de energia. Então, não se descarta ainda neste verão que a gente venha a ter a bandeira amarela, que é uma primeira sobretaxa na tarifa. E com certeza nós vamos ter bandeira amarela e talvez até bandeira vermelha durante o período de outono, no período de outono e inverno, né, aqui nas regiões sul e sudeste, para compensar o maior uso das termoelétricas em função de um nível mais baixo das usinas hidrelétricas. Quando você reduz esse fluxo de água, isso prejudica o abastecimento de cidades, embora a Agência Nacional de Águas fique muito atenta a isso, isso prejudica a irrigação de cultivos e isso também prejudica a piracema, que é quando os peixes eles sobem o rio para desovar, né, para dar sequência a procriar, né? Então isso pode causar esse tipo de problema, mas não há muito o que fazer diante de uma circunstância de falta d'água. Você estava falando do Rio Paraná, eu vou citar alguns outros reservatórios que são conhecidos aqui no Brasil para a gente ter uma ideia da situação. Então, Furnas, que é um reservatório extremamente importante, está com 32% do seu nível. Tucuruí, na região norte, com 32% também. E Sobradinho, com 43%. São níveis muito baixos para essa época do ano. E o que eu falo, olha, a gente não consegue negociar com o clima, a gente tem que se adaptar a ele. E essa circunstância, ela só deve mudar a partir do segundo semestre com o retorno do El Niño. Então, há prognóstico de que o El Niño volte no segundo semestre, aí sim ele muda o contexto hídrico nas regiões sul e sudeste. Mas até ele entrar em ação, reverter essa situação, a gente pode ter esse prognóstico de passar aí mais de 6 meses com uma redução significativa no volume das hidrelétricas. Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Vamos torcer, né, professor? E torcer que o poder público também se antecipe, né? Porque depois fica aquela coisa, nossa, choveu além da conta, ninguém esperava. E ficam ali os moradores da cidade sem energia. A gente pode fazer a nossa parte, que inclusive beneficia o bolso, que é economizar energia elétrica. Usar menos, né? Menos tempo no chuveiro, menos tempo tudo. Sabe, quando o tempo estiver adequado, você reduz a potência da geladeira, do freezer, procura juntar um volume maior de roupa para passar, porque a parte onde você tem um consumo significativo é quando o ferro de passar roupa está sendo aquecido. Você não está usando o ferro, ele está sendo aquecido. Se você usa o ferro de passar mais vezes durante a semana, tem um consumo maior. Procurar reduzir tempo de banho para quem usa aquecimento elétrico, chuveiro elétrico, aquecedor elétrico. Sim. Né? E todo mundo conhece alguém que, ao lavar a louça, abre a torneira e fica lá. A água caindo, né? Sim, extremamente importante. Só deixa aberto o tempo inteiro, não abre apenas na hora de enxaguar. De repente vale o toque na família, mas vai com cuidado para não estragar o almoço de domingo e alguém ficar indignado contigo. Vai na boa, sobe na nave. Com diplomacia. Diplomacia, por favor, gente. Professor, muito obrigada. Bom final de semana. Obrigada, professor, também.